Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal da Coder. Esse é o segundo episódio da série de arquitetura. Se você não viu o primeiro episódio, vale a pena porque é exatamente a continuação daquilo que eu comecei no primeiro episódio. Muita gente gostou e comentou lá naquele vídeo e esse é um tema essencial, né? Conhecer os paradigmas, falar sobre arquitetura de software vai sem dúvida te tornar um programador muito melhor e você conhecer os conceitos sem dúvida vai te ajudar bastante. Então, deixa eu colocar aqui para compartilhar aqui a minha tela e eu vou iniciar aqui o nosso papo de hoje, certo? Eu acredito que não vai dar tempo de falar dos 3 paradigmas hoje, provavelmente eu vou falar primeiro do procedural, logo na sequência de orientação a objeto e depois eu vou gravar um vídeo separado para a gente falar de programação funcional, senão vai ficar muito grande a aula. Então, vou falar um pouquinho sobre a origem do paradigma procedural. Aqui, eu acho que tem um ano, tá aqui, ó, em 1968, foi lançado um artigo do Dijkstra e ele falou sobre a Go-To ser considerado prejudicial, né? Então, Go-To Statement Considered Harmful, né? É considerado ruim para o seu código. Exatamente porque nessa época você não tinha a ideia de procedimento, você não tinha ideia de função. A função ela exerce um papel extremamente importante porque ela cria um escopo, um espaço ali, como se fosse um pequeno módulo da sua aplicação, que dentro tem um escopo. Aquele escopo, ele é, digamos assim, isolado, ele está dentro de uma parte muito pequena e ali dentro você consegue, por exemplo, ter mutabilidade, ali dentro você consegue fazer a sua lógica sem necessariamente impactar aquilo que está fora. Então, a criação do procedimento, né, que é um dos motivos pelo qual surgiu o paradigma procedural, ele é extremamente importante. Nessa época, você tinha estruturas de controle e laços de repetição de forma muito primitiva ainda, e você tinha muito uso de GoTo. O GoTo ele é responsável por desviar o fluxo. Por que o pessoal chamava de o código espaguete, né? O spaghetti code? Exatamente porque você executa várias sentenças de código, encontra um GoTo, pula para uma outra parte do seu sistema, executa mais algumas sentenças de código, tem um GoTo que vai para outro canto e você vai estar sempre desviando de fluxo e você entender o que está acontecendo na sua lógica é muito difícil exatamente porque o GoTo vai te levar para qualquer lugar da sua aplicação. Você basicamente cria um label e chama GoTo para aquele label e fica alterando o fluxo, né? Desviando o fluxo. Tanto é que hoje em dia, algumas coisas que lembram o GoTo, como por exemplo, tem o break rotulado em algumas linguagens, né? Você coloca um rótulo associado a um laço, você pode ter vários laços alinhados um dentro do outro, aí você dá um break para um determinado laço, né, desviando o fluxo. Lembra um pouco, obviamente, uma ordem de grandeza muito mais simples do que o GoTo era na época, mas a partir desse artigo foi que surgiu o paradigma procedural. E aí, o que é que a gente fala, né? Quais são as principais características desse paradigma procedural? Ele é marcado pela ausência de GoTo. É tão forte isso, é tão engraçado que na linguagem Java existe uma palavra reservada, GoTo, acho que são 2 palavras reservadas que não são usadas na linguagem Java, e uma delas é o GoTo, ou seja, colocaram uma palavra reservada para não usar ela, ou seja, para proibir qualquer uso da palavra GoTo dentro de um sistema. Não sei se nas últimas versões do Java continua ainda GoTo sendo uma palavra reservada, faz muito tempo que eu não testo isso, eu lembrei agora aqui, certo? Mas é tão forte o trauma que criaram uma palavra reservada para não usar ela. Então, a ausência do GoTo, né? Você tem modularização na sua aplicação com procedimentos, né? Com procedures, são rotinas, funções, tá? Você tem um melhor gerenciamento de escopo, porque você tem um escopo dentro da função, ou seja, quando você passa parâmetros, né, argumentos para a sua função, ali dentro você vai criar uma série de variáveis, vai manipular esses dados, significa que quando você cria uma variável dentro de uma função, ali há um escopo e a variável só existe dentro da execução da sua função e não é visível fora. Não estou falando tanto de você retornar o valor, mas aquilo que você está criando dentro da função. Ele é baseado num paradigma imperativo, a gente falou na aula passada sobre declarativo, né? Uma abordagem mais declarativa e uma abordagem mais imperativa. Imperativo é aquele que você vai definir passo a passo tudo que tem que ser feito. Né? O imperativo, parte da responsabilidade é absorvida pela linguagem. Tá? Você vai dizer o que você quer e não exatamente como. Já o paradigma procedural, ele é muito fortemente baseado nessa questão dos laços condicionais, você ter variáveis
que são mudadas frequentemente, você ter estado global, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Alguns exemplos, né, C, Pascal, Fortran, são exemplos de linguagens que implementam um paradigma procedural. Você também, por exemplo, pode desenvolver de forma procedural usando o Python, você pode desenvolver de forma procedural usando JavaScript, né? Não morreu ainda, né? Você tem como desenvolver alguns códigos de forma procedural. Não necessariamente vai ser ruim. Vou desenvolver uma pequena aplicação que vai pegar dados no banco de dados, fazer um processamento e gerar um arquivo TXT. Não necessariamente você precisa recorrer a dezenas de paradigmas, dezenas de princípios para fazer uma aplicação simples, né? Então, e a base do paradigma procedural serviu também de influência para a orientação a objetos, só que você tem uma camada a mais de organização ali, né, em cima dos objetos e tal, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, no momento que surgiu o paradigma procedural, você passou a ter essa ideia de pilha de execução, tá? Antes você tinha uma grande linha de execução, né? Você começava no seu programa, encontrava um go-to, ia para outro canto, continuava um go-to para um lado, desviando o fluxo, né? Você tinha uma grande linha de execução. Aqui você passa a ter uma pilha de execução. Você tem o que a gente chama de stack, né? A pilha de execução. Uma função faz uma chamada para outra função, que executa um trecho, que faz uma chamada para outra função. Quando a função mais em cima da pilha termina, ela volta para a função anterior, que continua executando, volta para a primeira função, que chama outra função. E você tem, digamos assim, na timeline, né, no ciclo de vida da sua aplicação, as funções chamando outras funções, essa pilha vai aumentando e vai diminuindo de acordo com as chamadas. A partir do momento que ele vai entrando em novas funções, a pilha aumenta, ele vai finalizando as funções, ele vai voltando para as funções anteriores. Isso aqui também tem a ver muito com esse paradigma procedural que surgiu a partir do artigo do Dijkstra, né? Muita coisa foi sendo evoluída exatamente para culminar no paradigma. Outra coisa importante, né? Você ter o procedimento, né? A função, ali você tem dados locais, dados que ficam dentro da função, mas é muito fortemente trabalhado em aplicações que têm um paradigma procedural, você ter dados compartilhados, dados globais. E esses dados globais são dados mutáveis. Tá? Isso é um problema muito grande, porque se você tem um dado que todo mundo consegue mudar na sua aplicação, fica muito difícil de você rastrear quem é que está causando determinados efeitos colaterais que não são desejáveis na sua aplicação. Então, se você tem, por exemplo, uma lista de estudantes e você não sabe exatamente quem está alterando, adicionando elementos, excluindo, né? Um cara tenta adicionar no começo da lista, só que vem outro, adiciona no começo da lista, tira um determinado elemento e tal. Fica muito difícil de controlar, porque os dados são globais e, além de serem dados globais, são dados mutáveis, dados que podem ser mudados por praticamente todo mundo. Uma outra questão é que nesse paradigma existe muito o conceito de função que gera efeito colateral. O que é um efeito colateral? É quando você chama uma função e essa função altera algo que está fora dela. Então aqui, essa setinha amarela está dizendo o seguinte, ó, a função vai ter dados locais, sem problema, ela vai criar dados locais, vai mexer nesses dados locais, mas também as funções alteram dados globais, geram efeitos colaterais fora do escopo da função. Isso é o que a gente chama de função impura, que é o contrário de uma função pura, né? Uma função pura, ela não altera absolutamente nada que está fora dela. E ela não depende de nada que está fora dela, ou seja, ela recebe um conjunto de parâmetros, trabalha ali um algoritmo e retorna um resultado sempre o mesmo. Então, há uma previsibilidade em relação ao que você recebe como parâmetro na função e o retorno é sempre o mesmo e fica mais fácil de testar. Então, complementando, esse é um tipo de problema muito forte, né, que tem a ver não apenas com o paradigma procedural, mas também com o paradigma de orientação a objeto, né, que são esses dados que são compartilhados e que acabam que são mutáveis, né, e isso pode gerar grandes problemas para a sua aplicação. Tá? O paradigma procedural ele é baseado em sentenças de código, né? Aqui eu coloquei com ponto e vírgula e tal, só para mostrar aqui uma sintaxe mais ou menos C-like ali, que muitas linguagens implementam. E você tem blocos de código, você tem a função, define um bloco, a condicional define um bloco, um laço de repetição define um bloco. Algumas linguagens tratam as condicionais como também um escopo, ou seja, aquilo que você define dentro de uma condicional não é visível fora dela, ou seja, quando você define um bloco, muitas vezes o que você define dentro do bloco só é visível dentro daquele bloco. Ou seja, a função define um escopo, um laço, por exemplo, um laço for vai definir um escopo dentro dele,
Uma condicional também define um escopo. Se você tiver um laço dentro do outro, você vai ter um escopo ainda menor. Então, é interessante você entender que quando você sai de um determinado escopo, de um bloco, aquilo que foi criado dentro dele já não existe. Algumas linguagens permitem que algo que foi definido dentro de um bloco vá para fora do bloco, né, escape para fora do bloco, mas algumas linguagens não permitem isso, né? Algumas linguagens fazem até os dois casos. Por exemplo, JavaScript, quando você usa var associado a um for, se você tentar acessar a variável criada com var fora do laço for, você vai conseguir acessar ela. Se você usar o let, já não permite, né, que essa variável fique visível fora do laço. Então, dependendo da linguagem, você pode ter até as duas estratégias. Mas é importante você entender que os blocos são algo essenciais dentro do paradigma, né, que surgiu a partir do paradigma procedural e é usado também em outros paradigmas, tá? E, por exemplo, o paradigma de orientação a objeto, que tem muita influência do paradigma procedural, também é baseado muito em alguns princípios, né, são trazidos também para a OO. Falando um pouquinho sobre a OO, e tem um diagrama, né? Tem esse slide aqui que eu acho que ele é extremamente esclarecedor. Tem uma frase que diz o seguinte, que a programação orientada a objeto ela é focada em dados e a programação procedural é focada em ação, em verbo. Uma é focada em dados e a outra é focada em ação. E durante um tempo eu não entendi exatamente o que quer dizer isso. Focado em dados ou focado em ação. Os dois não têm algoritmos que processam dados? Tem, mas há uma diferença no foco. Olha esse slide aqui que eu acho que para mim ele é bem esclarecedor. Uma coisa é você ter uma função finalizar que recebe uma venda. E essa venda pode ser uma struct, pode ser qualquer coisa, certo? Um conjunto de dados ali, pode ser vários parâmetros, não importa muito. O fato é que nesse primeiro cenário, no caso da versão procedural, nós temos um foco grande na função. Tá? Assim como no paradigma funcional o foco também é na função, tem algumas diferenças essenciais entre os dois, né? Como o fato da programação funcional trabalhar com imutabilidade, já a programação procedural trabalha com dados mutáveis, referências de memória e tal, e a gente vai entrar um pouco mais nisso quando for agora falar da OO, certo? Porque alguns conceitos vieram da programação procedural, tá? Mas o fato é que olha aqui o foco, finalizar venda, o foco é no finalizar e não na venda. É uma função que recebe dados, que processa esses dados, gera algum tipo de retorno, insere algo, por exemplo, no banco de dados e tal. Já na versão OO, o foco é no dado, até porque um objeto representa um dado. Você vai criar, por exemplo, um objeto produto. O produto é um dado, é uma estrutura personalizada sua. O produto tem ID, tem um nome, tem uma descrição, tem um preço, tem um desconto. Então, ou seja, um produto é um dado, assim como um cliente é um dado, assim como um fornecedor é um dado. Só que esse dado agora passou a ter comportamentos associados a ele, até porque no mundo real, né, na orientação a objeto, que tem uma forte inspiração do mundo real, que tenta pegar o software e trazer mais próximo para aquilo que realmente o mundo, as interações do mundo, né, aquilo que realmente o objeto acontece no mundo real, né, uma abstração do mundo real. Você vai ter objetos com atributos e com comportamentos. Eu vou já entrar um pouco nessa questão da OO, mas o fato é que há uma mudança clara de foco. Além de você ter o escopo da função e o escopo global, né, basicamente seriam os dois, né, o escopo local e o escopo global, com os dados globais sendo compartilhados e dados mutáveis, na orientação a objeto você tem o escopo da função, certo? Que a gente pode chamar de método, quando ela está associada a um objeto. Então, você tem o escopo da função ou do método e você tem o escopo do objeto, pode ser uma classe, por exemplo. Normalmente, os objetos são criados a partir de classes e a interação dos objetos é que faz com que você consiga compartilhar os dados. Então, há uma clara mudança de foco com relação ao paradigma procedural. O procedural ele é baseado, ele é focado na função. A função é o carro-chefe e altera os dados. E no caso da OO, o dado passou a ter o foco e esse dado passou a ter métodos, passou a ter comportamentos. E esses comportamentos são usados para mexer nos dados que pertencem àquele objeto. Tá? Eu vou comentar um pouquinho agora com vocês a relação que existe entre classe e objeto. Quando eu gravei um vídeo falando sobre os 7 hábitos dos programadores altamente eficazes. Vamos supor que eu chegue para você e lance uma pergunta. Querido amigo, né? Qual é a diferença entre classe e objeto? Se você trabalha com linguagens orientadas a objetos, você precisa ter esse tipo de pergunta
facilmente respondida, né? Você tem que saber como responder uma pergunta dessa. E o fato de você ser capaz de responder significa que você é capaz de explicar para uma outra pessoa, para um par, por exemplo, qual é a diferença disso. E isso vai te ajudar também a internalizar e a saber qual é a relação que existe entre classe e objeto. A classe, ela está para o objeto, assim como tanto é que eu coloquei o background aqui como se fosse um projeto, né? Como um projeto está para a execução do seu projeto. Então, vamos supor que você tem uma planta de uma casa e você quer replicar essa planta para 300 casas, ou seja, você vai seguir a mesma planta e vai fazer o projeto de acordo com essa planta. A classe está para a planta, assim como o objeto está para os objetos que foram gerados a partir dessa planta, ou as casas, né, que foram geradas a partir desse projeto. Então, você tem um único projeto que gera quantas casas forem necessárias. Da mesma forma que você tem um molde, pega aquele molde que você aplica numa massa, por exemplo, fazer um doce, aí tem uma massa lá de chocolate, você aplica um molde e aquela massa vai se adequar àquele molde. Você pode ficar aplicando quantas vezes você quiser o molde e gerar quantos doces você queira a partir de um mesmo molde. Ou seja, a classe é o molde e o doce seria a realização daquele molde, né? A aplicação daquele molde gerando algo físico. Tá? Então, a classe ela vai dar estrutura. Se eu crio uma classe chamada produto e eu defino que essa classe produto vai ter o ID do produto, o nome do produto, o preço e o desconto. Então, se eu definir que essa classe tem 4 atributos, a partir dessa classe, que é o molde, né, que define quais são os atributos e os comportamentos do produto, eu posso criar quantos produtos eu quiser. Então, a classe serve só como o molde, só como um projeto, e a partir daquela classe eu consigo criar quantas instâncias de produtos eu queira. Então, vai ter o produto de ID 130, que é o nome geladeira Brastemp, que tem um preço R$ 3.200 e que tem um desconto de 25%. Eu vou ter um outro produto que segue a mesma estrutura, só que os valores são diferentes. Então, o que muda de um objeto para outro são os valores que esse objeto armazena, mas os nomes dos atributos e os nomes dos comportamentos são exatamente os mesmos. Dentre os atributos do produto, por exemplo, tem 2 atributos, que é o preço e o desconto. Para você calcular o preço com desconto, eu não preciso ter um terceiro atributo, né? Mais um atributo dentro do produto. Eu posso criar um método que pertence ao produto, que usa os atributos do próprio produto, para daí ele pegar o preço cheio, mais o desconto, fazer uma operação matemática e gerar o preço com desconto. Ou seja, o produto, além de ter as suas características, podem ter vários comportamentos que trabalham em cima dos dados do próprio objeto, no caso aqui do exemplo, o produto. Então, o objeto ele é como se fosse um módulo, uma cápsula, e dentro dessa cápsula você tem 2 coisas. Você tem atributos e comportamentos, que é o que a gente chama de membros. São os membros desse objeto. Então, diferente do procedural que você tinha função e dado, e eram 2 coisas desacopladas, digamos assim, você tem dados globais que são passados via parâmetros ou não para a função, e essas funções fazem algum processamento no dado e simplesmente retorna. Já no caso da orientação a objeto, o foco é exatamente o objeto, que é uma cápsula que tem atributos e comportamentos. A gente chama os atributos e comportamentos como membros. Tá? São os membros de um objeto, membros de uma classe. Tá? Existe uma certa diferenciação entre aquilo que pertence ao objeto e aquilo que pertence à classe. Eu vou mostrar para vocês. No slide aqui não acrescenta muita informação não, né? Só diz instância versus estático, ou instância versus classe, ou objeto versus classe. O que é que acontece? Existem atributos, e na grande maioria das vezes acontece isso, os atributos pertencem aos objetos. Se o atributo pertence ao objeto, significa que se eu criei 10 produtos com nomes diferentes, com preços diferentes, com descontos diferentes, com IDs diferentes, né, códigos diferentes, os valores desses atributos, do código, do ID, do desconto, do preço, pertencem a um objeto. Ou seja, cada vez que eu crio uma nova instância, né, instância é sinônimo de objeto. Cada vez que eu crio um novo objeto usando uma classe, que é o projeto, né, que é o molde, significa que há um espaço de memória para cada um desses atributos terem valores exclusivos daquela instância. Se eu criei 10.000 objetos do tipo produto,
vai ter 10.000 espaços de memória para armazenar o nome de cada um dos produtos, 10.000 espaços para armazenar cada um dos preços. Por quê? Porque os produtos têm preços independentes. Vamos supor que você chegou e disse assim, Leonardo, eu quero um sistema, e o sistema ele é bem simples, porque todos os produtos na minha loja, sem exceção, sempre têm o mesmo preço. O nome da minha loja é R$1,99 ou R$9,99, mas às vezes eu coloco todos os produtos para ter o preço R$8,99, às vezes eu coloco uma promoção de R$6,99, às vezes eu aumento um pouco, coloco R$12,59, mas todos os produtos na minha aplicação têm o mesmo preço. Nesse caso, se você vai criar 10.000 produtos e necessariamente todos os 10.000 produtos vão ter exatamente o mesmo preço, você pode transformar, né? Não faz tanto sentido em cenários reais, mas só nesse cenário figurado aqui, você pode transformar um determinado atributo para, em vez de ele pertencer a cada um dos objetos, ele vai pertencer à classe. Como só existe uma classe de produto e você pode criar dezenas de milhares de instâncias de objetos usando a mesma classe, quando você pega um atributo que pertence a cada uma das instâncias e marca ele como sendo um atributo de classe, você acabou de transformar o atributo para pertencer à classe e só existe agora um único valor associado a esse atributo. Por mais que você crie milhares e milhões de objetos daquele tipo, como você disse que o atributo pertence à classe, só existe uma classe de cada um dos tipos, ou seja, só existe uma classe para definir um produto, só existe uma classe para definir um cliente, só existe uma classe para definir um fornecedor. Eu não estou falando aqui de outras coisas como herança e tal, você pode ter especializações e tal, mas focando aqui que você tem apenas uma única classe para representar o produto. Quando você diz que um determinado atributo não é mais dos objetos, e esse atributo pertence à classe, significa que o valor associado àquele atributo pertence à classe. Então, só existe um único valor associado àquele atributo, uma vez que você diz que aquele atributo pertence à classe. Isso é legal, vou mostrar na prática também, talvez fosse até mais interessante do que na próxima aula eu prosseguir de forma mais teórica, eu mostrar para vocês exemplos práticos daquilo que eu estou falando nessa aula, mas eu vou quebrar em duas para não ficar muito longa. Um outro conceito extremamente importante aqui, o slide vai ajudar um pouco mais, é o fato de você ter passagem por referência e passagem por valor. Isso é importante, inclusive eu gravei e liberei um vídeo hoje de Rust, eu mostro, por exemplo, como ele trata essa questão da atribuição, né? Atribuição por valor e por referência. E aqui está o conhecimento associado a uma atribuição por valor ou por referência, tá? Isso é extremamente importante. E uma das críticas da OO é exatamente o fato de que você tem referências sendo atribuídas para várias variáveis e fica difícil você saber exatamente quem está alterando determinados valores. E também é um dos benefícios da orientação a objeto, porque eu vou já falar um pouco, não vou entrar agora no mérito não, eu primeiro explicar o conceito, depois eu falo sobre isso, tá? Então vamos supor que você tem uma variável A, que recebe o valor 2, você tem uma variável B que recebe o valor da variável A. Nesse momento, para esses tipos que são tipos primitivos das linguagens, via de regra, a atribuição é feita por valor, ou seja, é feita uma cópia do valor 2, é criado um espaço de memória completamente independente para a variável, o rótulo B, né, para a variável B, e há um valor 2 na variável B e um valor 2 para a variável A. De tal forma que se você evoluir o valor de A e B, eles vão evoluir de formas diferentes. Passando para o próximo, se eu criar, por exemplo, uma variável C, sem atribuir nada, eventualmente, dependendo da linguagem, pode ser inicializado com o valor 0. Está aparecendo um O aí, mas é um 0, tá? Então, vamos lá. Qual é a diferença agora de eu ter uma atribuição? Eu estou falando de atribuição, que é o símbolozinho do igual, né? E é exatamente o foco é nessa segunda linha. Eu criei uma variável A e passei um valor literal, 2, para essa variável A, e depois eu peguei a variável B, criei uma nova variável e atribuí o valor da variável A. Então, nesse momento que eu peguei B recebe o valor de A, aqui foi feita uma cópia. Como é que seria se eu fizesse, por exemplo, uma atribuição? E aqui a gente está vendo como seria a memória, né? Eu criei um objeto A que recebe uma nova instância de objeto. Aqui eu estou usando, por exemplo, a sintaxe do Java. Então, eu coloquei object A recebe new object. A variável A, agora ela tem um endereço que aponta para onde na memória foi criado o objeto A. A instância do objeto. Lá nesse espaço de memória que realmente você vai ter os dados.
Se for um produto, por exemplo, vai ter o nome do produto, preço, mas a variável A em si, ela tem apenas um endereço de memória, que pode ser um número hexadecimal, por exemplo, tá? E aqui você cria um objeto B que recebe o valor de A. O que é que acontece? É passado para a variável B a referência da variável A, de tal forma que a variável B aponta para o objeto e a variável A aponta para o mesmo objeto. Se você fizer uma mudança a partir da variável B ou a partir da variável A, as duas vão alterar exatamente o mesmo objeto. Se você alterar via A, o B vai enxergar essa alteração. Se você fizer isso a partir da variável B, a variável A também vai enxergar essa alteração. E por que foi feito isso? Né? Por que compartilhar endereços de memória? Exatamente para você economizar memória. Então, você acaba economizando memória, em vez de você duplicar o espaço de memória e atribuir isso a uma outra variável e ter dois espaços de memórias independentes, o fato de você compartilhar faz com que você consiga economizar memória. E esses paradigmas surgiram numa época que memória e processamento era algo extremamente caro. Então essa foi uma das características que fez com que a orientação a objeto fosse extremamente forte, exatamente porque ela tem um consumo de memória e um consumo de processador menor do que a programação funcional, que trabalha com dados imutáveis. Quando você trabalha com dados imutáveis, você tem que gerar novas versões dos dados para alterar esse dado. Você não vai mexer num dado que é imutável, você tem que gerar uma cópia, alterar essa cópia para daí você ter uma nova versão do dado. E isso consome mais processamento e mais memória. Tá? Então, quando você trabalha com referência, há essa questão de você apontar para um mesmo espaço de memória. Imagina que você tem um hotel que cada quarto tem um banheiro, ou seja, cada quarto tem sua própria instância de banheiro, e você vai para um hostel, eu já usei essa referência em um vídeo passado, né? E você vai para um hostel que os quartos não tem banheiro, só tem um banheiro para, por exemplo, 10 quartos. Qual dos dois cenários você vai ter um banheiro mais bagunçado? Você vai ter um banheiro mais bagunçado no banheiro que é compartilhado para 10 quartos. Eventualmente vai um cara lá que não está nem aí como ele trata o banheiro, ele deixa lá a sujeira para o próximo, por exemplo, arcar com as consequências, entendeu? Então, nesse caso, quando você tem dados que pertencem a um escopo bem definido, como um banheiro que pertence a um quarto apenas, a chance de você tratar esse quarto de uma forma mais interessante é muito maior. E também você consegue ter paralelismo, né? Você consegue ter dezenas de quartos, todo mundo sentado no trono ao mesmo tempo, fazendo lá o serviço que precisa ser feito, certo? De forma independente, porque são dados específicos para cada quarto. Já quando você compartilha, a chance de ter problema de concorrência, né? Você está com dor de barriga e o banheiro está sendo usado é muito grande. Isso pode gerar problemas. Então, e aqui eu vou criar, além disso, um objeto C, e aqui eu tenho um conceito de nulo, quando aquela variável não aponta para nenhum espaço de memória. Muitas linguagens, hoje em dia, elas procuram ser uma linguagem mais safe, né? Mais segura, exatamente evitando que você, por exemplo, tente chamar uma ação de algo que não aponta para canto nenhum. Por exemplo, se eu tentar fazer alguma ação em cima de um objeto C e esse objeto não aponta para canto nenhum, a grande maioria das linguagens vai gerar problemas, vai gerar erros com isso. Já no caso, algumas outras linguagens, por exemplo, Kotlin, que é em cima do Java, né, ele trabalha essa questão de ser uma linguagem null safe, né, segura com relação aos nulos e tal, e não dá problema quando você tenta acessar alguma coisa de um objeto que é nulo, ele simplesmente não gera problema. E várias linguagens estão caminhando para trabalhar com essa questão de ser mais seguro em relação ao nulo. Mas o fato é que o nulo não aponta para objeto nenhum. É como se você tivesse uma referência vazia, não aponta para nenhum local de memória. O próximo assunto, acho que é um assunto também que talvez merecesse um vídeo separado, né, que são os pilares da orientação a objeto. Eu vou deixar para gravar um outro vídeo para não ficar muito grande, e logo na sequência a gente vai entrar na programação funcional. Então, vou fazer o seguinte: eu vou falar um pouco sobre os pilares da orientação a objeto no próximo vídeo relacionado à arquitetura e vou aproveitar para pegar alguns desses exemplos que eu coloquei aqui, algumas das características da orientação a objeto e mostrar para vocês na prática. Então, vou tentar me lembrar para o próximo vídeo falar tanto dos pilares da OOC, além de ter o encapsulamento, herança e polimorfismo, tem um quarto pilar que é a abstração, ou seja, você abstrair a realidade, né, o mundo real, abstrair aquela necessidade para o seu sistema. Então, um produto para o site da Amazon não tem as mesmas características que um produto para um sistema de padaria mais simples. Ou seja, cada sistema vai ter a sua própria abstração do mundo real
mas eu acho que é um tema para falar na próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou focar nos pilares da orientação a objeto e tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, desses pilares aí, né, encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração, na opinião de vocês, qual desses pilares é o mais difícil de aplicar na prática? É uma pergunta legal para a gente pensar, né? Qual desses? Será que herança é difícil de aplicar na prática? Será que é polimorfismo? Será que é encapsulamento? Eu tenho algumas ideias sobre isso e vou compartilhar com vocês na próxima aula. Então, para finalizar aqui o vídeo, muito obrigado por ter chegado até aqui. Foi um vídeo também relativamente longo, porque acho que é um papo muito legal, é um papo que tem a ver com conceitual, mas é importante linkar os conceitos também com a prática. Eu vou tentar fazer isso no próximo vídeo. Então, pessoal, se você chegou até aqui, comenta aí, curte, compartilha o vídeo com seus amigos. Espero que vocês estejam gostando dessa nova fase do canal da Coder, né, com mais conteúdos. Vou tentar gravar o máximo que eu puder, não necessariamente vai ter um vídeo por dia, sempre, mas eu vou estar tentando sempre colocar. Não vai ter dias específicos, toda segunda, quarta e sexta, eu vou tentar sempre que puder e sempre que tiver conteúdo novo para falar relevante para vocês, colocar aqui no canal. Então, muito obrigado pela audiência de vocês, pelos likes, né, pelos dislikes também, caso você não tenha gostado, mas se você der um dislike, eu peço que você coloque um comentário, por que você deu o dislike e tal, ou então simplesmente não diz nada e diz assim, ó, Léo, acho que ficaria melhor se você considerasse essa questão e tal, para que eu possa sempre estar melhorando e entregando conteúdos mais relevantes para vocês. Então, fico por aqui e até o próximo vídeo.